Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início aqui a mais um podcast do Geradas para o Milagre, onde aqui nós trazemos mulheres para testemunhar algo da parte do Senhor, mulheres que passaram por desafios, por vitórias, por lutas, alegrias e tristezas na presença do Senhor, para compartilhar aqui conosco a vida delas, o testemunho, algo para nos edificar. E hoje nós estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira, às 19h30, aqui neste canal, trazendo algo especial da parte do Senhor para a sua vida. Antes da gente começar, eu quero que você se inscreva no nosso canal, Geradas para o Milagre, que você curta esse vídeo, que você encaminhe para mais uma pessoa. Eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando e fazendo com que o YouTube ele entenda que nós estamos trabalhando com conteúdo saudável, edificante e nos ajudando aí a gerar milagres por onde nós estamos passando com essas mulheres, com esses vídeos. Amém? Hoje minha convidada mais que especial, minha amiga, há 23 anos já que nós nos conhecemos, Moriá Flori, que foi o próprio Deus que te convidou para estar aqui. Estou muito feliz. Que honra, minha amiga, poder trazer você aqui para você amiga, falar um pouco sobre a sua história. Chegou o momento de falar sobre o teu testemunho, onde o Senhor veio te preparando, te florescendo para esse tempo. E eu quero que você fique à vontade aqui. Obrigada. É uma honra para mim e para o Geradas se trazer aqui, Mori. Amiga, eu que agradeço o convite, a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre do que Deus tem feito na minha vida, né? São muitas coisas, eu não sei nem se vai ter tempo de eu falar tudo, porque eu vivo de glória em glória, de milagre em milagre. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. E poder estar aqui com uma amiga de tanto tempo, né? Eu tenho acompanhado seu trabalho, tenho acompanhado o que Deus tem feito na sua vida. É uma honra, é um prazer. E eu te agradeço pelo convite, amiga. Amém. Glorificamos ao nome do Senhor por este momento, porque Ele marca todos os momentos. Esse momento aqui já estava na agenda do Senhor, já estava marcado. Então eu fico muito alegre. Mori, tem muita gente que te conhece, mas eu acredito que não a fundo, não como Deus te conhece ou como as pessoas mais próximas te conhecem. O seu nome ele já tem um peso muito grande, é um nome profético, é um nome que carrega promessas da parte do Senhor. Eu queria que você falasse um pouco quem é a Moriá, quem é você? Você pudesse, assim, ao seu olhar e ao olhar dos seus que está ali próximo a você, que você falasse um pouco sobre você. Então, Lari, muita gente me conhece, né, pelo meu trabalho, né, eu trabalho com administração pública e direito administrativo há 21 anos, né, eu sou mineira, sou mãe de 2 filhos, Esté e João, sou esposa, casada do Gelson, e sou advogada, servidora pública e cristã. Eu sempre falo que eu sou uma apaixonada por Jesus. Meu nome, como você disse, carrega muito da minha história, né? Como é forte isso, a questão do nome na nossa vida. Para quem não sabe, Moriá é o monte onde Abraão foi sacrificar Isaac, né? Sim. O filho da promessa, onde ele e Sara pediram tanto para Deus, ele foi entregar. E quando ele chegou lá, essa história está em Gênesis 22, o Senhor mandou um anjo e proveu o cordeiro para eles. E esse tem sido Deus na minha vida, né? O Deus de provisão. Amém. Provisão em tudo, né? Eu não falo nem só financeira, mas provisão sentimental, provisão de mesa, provedor. Ele tem sido maravilhoso. Eu vivo hoje das coisas que o Senhor me prometeu. Eu vivo hoje tudo que Ele prometeu no meu coração. Eu me apego ali de uma forma com o que Ele me promete e eu sigo ali naquele propósito e não aceito o que menos nem diferente daquilo que Ele tem me prometido. Glória a Deus. E poucas as pessoas sabem da minha vida pessoal mesmo. Eu não sou de falar e tudo. E hoje é uma oportunidade de eu falar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, né? Isso. E quem sabe aí inspirar outras pessoas a
a serem obedientes e confiarem nas promessas do Senhor. Amém, minha amiga, amém. Que felicidade. Estou muito feliz. Estou Eu emocionada aqui, porque Deus marca esses encontros maravilhosos na presença de Deus. E ver a sua evolução como mulher, como mãe, como pessoa. A gente está aqui hoje em outra fase. Que fase maravilhosa. Amiga, éramos jovens, né? Isso, somos jovens. Eu estou muito feliz. Mori, você veio de Belo Horizonte para Maceió, já faz 23 anos, é isso? 23 anos, eu Queria cheguei que você falasse aqui. um pouco sobre essa sua fase. Isso. Eu cheguei aqui com 19 anos, né? Meus pais, eles eram separados. Na época, meu pai morava aqui. E eu vim morar em Maceió com ele. Logo depois ele foi embora. Minha mãe e minha irmã vieram. E eu comecei a construir a minha vida profissional aqui. O Senhor abriu portas, eu sou muito grata a Ele que me trouxe aqui. Sou muito grata às pessoas que Ele colocou no meu caminho, os amigos que Ele trouxe para mim e as oportunidades que Ele me deu também através dessas pessoas. Eu honro a Deus por cada uma delas. Amém. Né? Tenho a honra, o prazer de hoje trabalhar com alguma dessas pessoas, com esses amigos que o Senhor me trouxe, amigos de Jesus mesmo. Amém. E viver o que Ele sonhou para mim. Porque o sonho que Deus coloca no nosso coração, Lari, é um sonho geralmente que Ele tem para nós também. Né? Exatamente. O que é sonho, o sonho que Ele bota no nosso coração, Ele é capaz de realizar. Isso, e Deus não une pessoas, não, eu sempre propósitos. Falo. Deus une propósitos. Então, nós estamos exatamente onde Ele planejou para nós. Você está exatamente onde o Senhor planejou. O Senhor tinha um lugar para você especial em Maceió. Tinha. Não é isso? Foi de onde que eu, uma menina, né? Eu era uma menina, podia dizer, o Senhor falou no meu coração, vai morar com seu pai, eu orei muito, vai para uma terra nova e lá eu te darei conquistas. E aqui eu conquistei tudo que eu tenho na minha vida profissional, né? Eu estudei direito. Na época, minha mãe, eu fui criada, meus pais se separaram, eu fui criada pela minha avó e minha mãe. Minha mãe sozinha, né, mãe, sem a ajuda do meu pai, não podia estar ali pagando pelos meus estudos. Eu trabalhei para custear minha faculdade, e o Senhor falava para mim, você vai fazer direito, eu tenho coisas nobres para você, coisas grandes, e eu nunca desisti. Então, Maceió também me deu essa oportunidade, e aqui eu conquistei meu diploma, aqui eu fiz a minha carreira, fiz minha pós-graduação, né? Entrei na administração pública com 20 anos, então fui ali de estagiária até o cargo que eu ocupo hoje, sempre com muita dificuldade, mas o Senhor provendo tudo. Então, assim como o Senhor foi com Abraão, Ele é comigo. Sempre tenho que subir ao monte, né? Não há para pregar meu cordeiro. Nunca é assim algo, toma aqui. Sempre tem, o meu nome carrega esse peso. Sempre tem as dificuldades, mas sempre tem provisão no final. Amém. E é diante das dificuldades que nós nos fortalecemos e nós nos transformamos. Porque o Senhor, como a gente estava conversando antes, Ele não vai entregar nada grande na mão de uma pessoa despreparada. Então, Ele realmente nos prepara ali, nos transforma, nos leva para uma verdadeira transformação, para nos colocar em outro nível. Antes a gente conversou também, você já vem de um lar cristão. Você já vem de um lar que a sua mãe é cristã, sua avó é cristã, você tem avós pastores. Sim. E isso, de certa maneira, eu gosto muito de falar aqui sobre isso, sobre a influência dos pais na juventude, na adolescência, na criação, falando sobre Jesus, mostrando quem é Jesus, apresentando Jesus pra gente. Eu queria que você falasse essa importância da sua família nas suas raízes hoje. Eu tive essa oportunidade, é uma bênção, né? Eu creio, de já nascer num lar cristão, numa família toda cristã, né? Meu bisavô era pastor, eu tenho primos pastores, tios, e nunca conheci outra verdade que não fosse a palavra do Senhor. Sim. A minha avó, minha mãe,
sempre me colocaram ali, me mostraram o caminho certo. Por mais que em alguns momentos na nossa juventude a gente, não quero, né? Não quero estar com Jesus. E eu vivia em desobediência em alguns momentos, eu tinha o temor de Deus. Eu sabia, eu me incomodava com aquele ambiente e dizia, não, peraí, isso aí eu não posso fazer. Isso. E em um momento, né, na minha vida, o Senhor me chamou mais fortemente e eu decidi obedecer 100%. Eu disse, não, Senhor, me diz o que o Senhor quer aqui, que eu entregue. E eu entreguei coisas que eu achei que eu não ia conseguir viver sem, que foram mesas, amigos, relacionamento, né, na minha juventude, para viver a vida que eu vivo hoje, que é uma vida de obediência. A totalidade da promessa. A totalidade da promessa. Porque assim como você, eu também, assim, o que eu mais desejava na minha vida sempre foi minha família. Bem. Porque na minha família, nas gerações passadas, eram muitos divórcios, eram muitos desligamentos, eram muitas mulheres solteiras, muitos homens solteiros. E eu entendi que tinha algo ali espiritual Estranho. que precisava ser rompido. Então a gente deseja viver aquilo que a nossa família não viveu. E você realmente carregou esse sonho com você. E a gente sabe, Muri, que só através da presença de Deus para que seja concluído em nós tudo aquilo que Ele deseja, não é verdade? Exatamente. E você lutou por isso e está aqui hoje para falar um pouco sobre isso, porque o testemunho dela é um testemunho de perseverança, é um testemunho de superação para viver tudo aquilo que o Senhor planejou. Mas diante daquilo que o Senhor planeja para as nossas vidas, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é obedecer, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É verdade. O Senhor sempre me colocou no meu coração esse desejo de ter uma família, né? Um marido, porque eu cresci numa família matriarcal, né? Que tinha ali já a minha avó, que também era divorciada. Sim. A minha mãe, divorciada, mas nunca me faltou amor. Eu achava assim, eu tenho tudo, mas quando eu fui ficando mais velha, eu falava assim, eu quero ter minha família. O pai, a mãe, os filhinhos, né? Sim. Eu quero isso, eu quero. E o Senhor colocou, uma vez, Ele me deu em sonho. O meu filho, o João, o Senhor Jesus mesmo me entregando e dizendo, esse é o seu filho, o nome dele é João. 5 anos antes de eu me casar. E eu nem relacionamento tinha, né? E eu fiquei, Senhor, eu vou ter um filho, um homem. Aí o nome dele é João, nem era o nome que eu achava que eu escolheria para o meu filho, mas o Senhor escolheu esse nome para ele. E o Senhor também disse como seria o meu esposo. Então, toda vez que eu me via numa situação que aquele homem não tinha as características do meu esposo, porque o Senhor me disse que era um homem de Deus. O Senhor me disse que era um homem que ia amar Jesus muito mais do que eu amo. Sim. E outras características que quando eu conheci o meu esposo, ele falou, é esse. E aí eu disse ao meu esposo, você quer ter filhos? Ele, por que isso? Que eu vou ter um filho, o nome dele é João. Eu vou ter outros, mas o primeiro... A promessa já estava. Eu sei que é João. Aí ele, na época, brincou. E ele não era evangélico, né? Ele era cristão católico. E eu falei assim, mas ele não é evangélico. Aí ele se convidou. Quando vem do Senhor, né? As coisas assim caminham. Não precisa nem de você. Vou jejuar, vou orar para esse homem converter. Não precisou. Ele se convidou para ir a um culto comigo de domingo. No primeiro domingo, ele já sentiu a necessidade de aceitar Jesus, mas ele estava com vergonha no momento. No segundo, ele aceitou Jesus. Glória a Jesus. Antes da gente se casar, ele se batizou. E hoje eu tenho um marido apaixonado por Jesus. Louvado seja Né? Jesus. Eu tenho na porta da minha casa um versículo que eu sempre sonhei em botar, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está lá em Josué. Viver isso
Às vezes eu olho e falo, meu Deus, tudo isso aqui que eu tenho, eu orei um dia. Quem me conhece, assim, minhas amigas sabem que eu tenho um caderno de oração, devia ter trazido até, é bem antigo. E eu oro por várias coisas, por várias pessoas, e uma vez por ano eu vou lá e passo um marca-texto, assim, no que já tem acontecido. Lari, já foi concretizado em são Deus. muitas coisas que Deus, Glória que eu a vivo Deus. hoje, e que foi oração há 10, 11, 12 anos atrás, né? E uma delas é a minha família. Muito bem, casei, depois de alguns anos engravidei, no dia que eu descobri que eu estava grávida, eu falei, é o João. Ai, todo mundo fica naquela preocupação, meu Deus, quem fala pra ela que pode ser um menino ou uma menina, né? Quem vai Quem mudar? vai contar isso Quem pra vai? ela? Aí, mas João, mas e se for menina, mulher? Ó, se for menina não vai ser, porque o Senhor me mostrou que era o João. E aí fiz a sexagem, era um menino, zero surpresa pra mim, né? É, claro. Já sabia. E é muito bom a gente caminhar nessa intimidade, nesse estreito com Jesus, né? Verdade. Porque a gente tem a certeza de que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. E veio o João, meu primeiro filho, tá lá, hoje com 6 anos, a promessa do Senhor. Amém. Anos depois, engravidei. E aí o segundo, eu não sabia ainda se era um menino, se era uma menina. Mas eu muito feliz, porque eu tava tendo ali a minha família, né? Que eu pedi pro Senhor. E eu confesso que eu sou uma mimada de Jesus, amiga. O Senhor, ele me presenteia e me mima nos mínimos detalhes. Aí um dia eu falei, Senhor, sou um pouco ansiosa. Não tem um meme que assim, eu logo que eu peço uma coisa pra Jesus, 1 minuto depois. E aí, alguma novidade? Essa Sim, sou eu. sim. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor podia me falar aí qual era o sexo do bebê? Porque eu queria fazer um enxoval, né? Escolher umas coisinhas. E nesse mesmo dia eu sonhei com a Esté, exatamente como ela é. Meu Com os Deus, cachinhos dela, coisa assim, linda. o cabelinho no vento. Acordei e falei com meu marido, ó, vou ter que mudar, comprar um enxoval. Não dá pra usar o enxoval do João, porque vai vir uma menina. Ele, amor, mas eu acho que é um menino. E que não sei o que assim. Amor, o Senhor me mostrou essa noite, é uma menina. E o nome dela é Esté. Meu Deus, coisa linda. E eu já tô lá. Já tá lá com os dois. Com meus dois, o João e a Esté, e meu esposo. São o tesouro mais precioso que eu tenho na vida, né? É o bem mais precioso. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo, é para deixar eles orgulhosos de mim e para Amém. cuidar melhor deles. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer sua mãe lá atrás, assim, a sua avó, eu acho que eu só via mais por foto, e eu acho que eu encontrei com vocês uma vez no culto. No culto de oração. E foi um encontro de oração. E assim, a gente vê aquilo que passa de mãe para filha, né? Passa de mãe para filha, para mãe. E você viver tudo isso hoje, resposta de orações já da sua família, da sua mãe. E você, como você falou, passou um tempo em desobediência, fora da presença do Senhor, mas você tinha 2 mulheres ali de joelho. O tempo todo. O tempo todo orando pela sua vida. Que hoje você vivesse essa promessa do Senhor, que é a sua família. E a gente se alegra demais com isso. Né? Mande um beijo pra ela. Mando. Minha mãe é uma mulher muito forte, né? Muito guerreira. E eu herdei isso tudo dela, né? Ela tem uma personalidade um pouco mais forte que a minha. Mas eu sou muito orgulhosa da mulher que eu me tornei, e sou muito grata a ela e a minha avó, assim, por ter me enchido de coragem a buscar tudo o que eu desejasse, o que eu quisesse ser. Por mais improvável que fosse naquele momento, ela falava, se você quiser, você pode. É só você estudar, é só você batalhar, essa minha vontade de trabalhar, de fazer, de resolver, veio muito delas, sabe? Elas são mulheres imparáveis. Decisivas. Imparáveis, Elas são incríveis. Minha avó hoje tem Alzheimer, né? Tem 95 anos. E a gente cuida dela. A minha mãe hoje mais do que eu, porque mora com ela. Mas ela era uma mulher agregadora, forte, que criou
6 filhos e eu e minha irmã também, a gente foi criada por ela, né? Sim. Com muita sabedoria, com muita fé e sempre muito forte. Eu nunca vi minha avó chorar. Mas eu sempre a vi com um conselho, assim, grande e bom, assim, quando a gente chegasse, nossa, avó, tá tão difícil. Ela, minha filha, com Cristo no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Outra hora ela falava assim, mas carro apertado é que anda, minha filha. Vamos lá, você vai conseguir, você é boa, você é meu orgulho. Sempre palavras de incentivo ali pra gente não desistir. E eu tenho o nome dela, né? Ela chama Ione, eu sou Ione Moriá. Eu uso Moriá justamente para não me confundirem com ela na época, né, que a gente morava juntas. Mas eu carrego também essa mulher que ela é, porque ela não foi, ela ainda é. Amém, glória a Deus por isso. E glória a Deus porque o Senhor levanta pessoas para orar por nós, nossa família. E hoje faz esse papel através de você. Hoje você é uma mulher que ora pelos seus amigos, pelas suas amigas no caderninho. Queridinha de Jesus. Sou. Queridinha de Jesus. E fazendo você orar pelos seus também, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família. Realizando aí tudo que o Senhor desejou. Eu sei que no meio do caminho, Mori, existe algumas dores. Existem. E eu queria que você falasse um pouco pra gente o que mais te doeu nessa trajetória. Porque a gente tem que deixar algumas coisas pra trás mesmo. A gente renunciou, a gente teve renúncias de ambientes, de hábitos, de pessoas. E a gente às vezes é julgado no meio do caminho. O que mais mexeu com você, assim, nessa trajetória de renúncias pra chegar hoje nessa Moriá? Nessa Moriá que as pessoas olham, admiram, não só como mulher, mas como uma mulher de Deus, uma mulher que serve ao Senhor e que não faz nada sem o direcionamento dele. O que não me doeu, porque hoje nada dói mais, né? Nada dói mais. Quando a gente é curada, graças a Deus eu sou curada. E nada que eu falo me dói. Mas eu tive momentos de escassez, momentos de dificuldades até, né, de saúde da minha avó, saúde da minha mãe, mas eu acho que o que mais me marcou e o que mais precisou do meu posicionamento foi renunciar a mesas, né, quando o Senhor me disse, nestes lugares eu não te quero mais. Parecia impossível para mim na época, porque sou muito comunicativa, né? Eu sempre tive muitos amigos e ainda sou amiga dos meus amigos, mas assim, tinham posturas e lugares que o Senhor não me queria mais. E eu, mas eu gosto tanto de estar lá, mas eu não te quero mais lá. Hoje não me fazem falta, pelo contrário, eu olho e falo, meu Deus, né? Como é, quem eu era, né? Nem me reconheço mais, né, em certos ambientes, mas foi difícil para mim. Como jovem, tudo, às vezes teve amigos, né, pessoas que não entenderam nesse processo, se afastaram e tudo, mas são pessoas que até hoje, quando precisam de mim para qualquer coisa, sabem que podem contar comigo, mas o Senhor tinha outro ambiente, outro posicionamento para eu estar. E assim, até é difícil estar falando aqui agora, porque não quer dizer que aquilo é ruim, ou que, você é melhor que alguém por não estar ali. Mas era o Senhor que me queria. São ciclos. Me queria em outros lugares, né? E eu obedeci. Com muita sinceridade e identidade, que eu falo que isso é muito importante quando a gente vira... No meu caso, eu sempre fui cristã, mas muitas pessoas se tornam cristã e acham que tem que abrir mão da identidade. Não precisa. Eu continuo sendo. Tendo o senso de humor que eu tenho, a alegria. Isso aí foi Deus que me deu, faz parte da minha identidade, da minha personalidade. E eu quero carregar isso também. Amém. E no caso, a gente, conversando aqui, a gente começa a entender que não existe promessa cumprida sem obediência. Sem obediência. E eu aprendi a duras penas, porque minha mãe sempre falava, na hora que você obedecer, as coisas vão mudar, você vai poder viver essa estação das coisas que o Senhor prometeu. E eu não entendia, achava que era coisa de mãe. Mas quando eu
tomei essa postura, entreguei o que o Senhor me pediu e obedeço até hoje, viu? Deus me livre de perder os tesouros que eu conquistei, principalmente no mundo espiritual, né? Que é essa intimidade. Exatamente. Eu escuto Deus falar comigo todos os dias. Amém. Todos os dias eu falo, como Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for à minha frente, nem daqui eu saio. Eu quero dar um passo. Isso é bom demais. É. Porque ninguém nos confunde. Não. E quando nós temos uma palavra, quando a gente estava conversando no começo, quando nós temos uma palavra do Senhor, não tem ninguém que nos pare. Não. Existe algo assim sobrenatural quando nós temos uma palavra e nós acreditamos naquilo que o Senhor nos entregou. Os levantes vão existir. Vão. As pessoas vão querer dizer até muitas vezes como nós devemos nos comportar, quer mandar na promessa. Mas uma palavra muda um futuro, uma palavra muda uma realidade, muda uma geografia. Exatamente, que foi o seu caso. Uma obediência que você veio de lá para cá, de Belo Horizonte. Buscar a minha promessa, estou vivendo. Amém. Estou vivendo tudo aquilo que um dia eu orei, né? E se ele mandar, se for da vontade dele que eu vá para outro lugar, eu vou também. Mori, mesmo vivendo todas as promessas já na presença do Senhor, nós enfrentamos desertos. Uhum. Como é que hoje, assim, nessa maturidade que você se encontra, é uma mulher já mãe, linda, por sinal. Obrigada. Você chegou naquela porta e fez, meu Deus, 2 filhos já, me ajuda Jesus. Obrigada, eu não tenho nenhum ainda. Disse, meu Deus, 2 filhos já, tá maravilhosa. Não, vai ficar. A gente fica ainda mais bonita depois que é mãe. E linda, não só por dentro, mas por fora. Porque você sempre foi assim, essa menina que alegrava, traz luz onde você chega. Mas eu sei que a gente enfrenta muitas dificuldades, muitas diversidades ainda, porque as pessoas às vezes acham, porque a gente está na presença do Senhor, que a gente é uma maré mansa. Muito pelo contrário. Né? Eu queria que você falasse como hoje, na sua maturidade e a intimidade que você tem com o Senhor, como é que você consegue passar pelos desertos. Então, hoje a gente sabe, né, que eu já passei por alguns desertos, que deserto é lugar de passagem, né? Não é um lugar da gente ficar. Então, eu sinto, principalmente quando tem algo muito grande do Senhor para acontecer na minha vida, os levantes são maiores. E eles vêm na nossa família, vêm naquilo que você tem de mais precioso, né? Naquilo que mais te abate. Mas hoje eu tenho autoridade para me levantar, repreender o inimigo e saber, Senhor, às vezes eu falo, Jesus, eu sei que vai passar, né? Eu sei que tem algo grande aí vindo para mim e eu vou aguentar. E ali eu aguento muita oração junto com a minha família. Eu tenho amigos que oram por mim, oram comigo, isso é muito importante, né? Glória a Deus. A gente viver em comunidade e lá na igreja onde a gente congrega, a gente pode dividir isso com os nossos pastores, com nossos amigos de rede. Ter amigos que são amigos de Jesus é um presente. Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Essa é a importância de você, às vezes, trocar de ambiente, trocar de lugares, porque os conselhos que vêm, vamos aqui, vamos orar junto, vamos se ajudar. Os posicionamentos, eles fazem você suportar aí o deserto e os levantes. Mas eu acho que você tem que ter autoridade mesmo para repreender o inimigo na sua vida. Porque eu sei do que o Senhor me prometeu, de onde Ele quer que eu esteja, e eu não vou aceitar menos outra coisa. Então, se o levante vem na vida do meu filho, foi o Senhor que me deu esse filho, o Senhor me prometeu essa criança está repreendida em nome de Jesus, todo levante aqui na vida dele. Se é no casamento, Senhor, eu repreendo, me ajude a passar por isso, nos dê sabedoria, e ali a gente faz os ajustes que precisam ser feitos. E no trabalho também. Eu fico quietinha. Tem um versículo que eu gosto muito de falar, eu falo muito no meu trabalho, tá? Falo muito com as meninas que trabalham comigo, se elas ouvirem isso, elas vão lembrar. Tá em Romanos 8:28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto dessa versão, porque eu sei do amor que eu tenho por Jesus. Eu sei para o que eu fui chamado. Então eu sei que mesmo que tudo pareça que está dando errado, que tudo pareça muito difícil naquele momento, aquilo ali vai cooperar para o meu bem. E do nada o Senhor faz uma reviravolta ali e nos coloca de novo no lugar seguro, né? Seguro. No lugar seguro. É verdade. E é a convicção, a fé, a confiança, porque a palavra do Senhor, ela é algo e a presença do Senhor que ninguém pode nos tomar. Não. Só nós mesmas que a gente se afasta, se a gente né? se afasta. Mas quando o Senhor declara uma palavra para as nossas vidas, ninguém pode tomar essa palavra. E eu muito me alegro por você ter perseverado nessa palavra que o Senhor te entregou, da sua família, de você ter a sua família, de você ter o seu trabalho, de você... Porque, assim, quando nós passamos a entender que tudo é dele, tudo é para ele, e que até os lugares que nós nos encontramos é um propósito para que o Senhor nos use ele naquele lugar, na sua família, no seu trabalho, nas suas mesas, tudo muda. Porque a gente... Não é mais sobre nós, não é mais sobre a Moriá, não é sobre a Larissa, é sobre o que o Senhor deseja fazer. É importante também, né, a gente saber e lembrar que por onde quer que a gente vá, a gente seja bênção na vida de alguém. Isso. E às vezes é no seu dia a dia, né? Numa coisa que você fala, num olhar, num gesto. Em tudo eu peço, Senhor, que hoje eu seja bênção na vida de alguém. Eu possa abençoar a vida de alguém, que às vezes você abençoa com um sorriso, né? Isso, com a paz do Senhor, né? Exatamente. Com uma oração. Uma ajuda também, que às vezes você está numa posição de poder ajudar de alguma forma. Porque em muitos momentos eu fui abençoada através da vida de pessoas. Então, o que eu quero hoje é ser canal de bênção do Senhor aonde Ele me colocar. Na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, na minha igreja. E é impressionante como isso volta para você. Demais. Isso volta para você. Demais. Ninguém esquece de um gesto, ninguém esquece nunca de uma pessoa que, igual você falou aqui nesse momento, que foi sal na terra. Você chegar no ambiente, mudar o ambiente, né? Com sua alegria, com palavras de afirmação, né? Falando sempre do Senhor para aquelas. Às vezes, umas amigas minhas falam e eu nem lembro que eu pude falar aquilo. Mas o Senhor, Ele nos usa. O Espírito Santo nos usa e faz com que nós possamos alegrar a vida de outras pessoas através do Espírito dele. Porque se ele habita em nós, nada mais do que ele fazer. A gente puder mudar o ambiente. Exatamente. O seu maior testemunho é a sua família. É a constituição da sua família. Pra mim E para o Senhor, que é mais importante, a família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre o momento que você está vivendo hoje. Como você sonhou com esse momento? Assim, como é a importância de você estar vivendo essa maior realização, Mori, que é a sua família? A minha família é a coisa mais linda do mundo, minha gente. Meus filhos, eles são a alegria em pessoa. A alegria. Eu fecho os olhos, eu só consigo imaginar, assim, o sorriso do João, que agora está banguelo, da Esté, a vozinha dela. O João é a cópia do pai do meu marido, do Gelson. E a Esté é minha cópia. Ela é, assim, muito fofa, muito doce. Eu tenho um marido que ora comigo todas as manhãs, né? Eu acordo muito cedo, eu e ele. A gente tem uma rotina muito juntos. Então, a gente acorda bem cedinho, a gente ora, faz nosso devocional ali com o dia ainda amanhecendo. 5 horas da manhã, vamos para a academia e a gente traça projetos juntos e o Senhor tem nos abençoado. Principalmente, nem falo materialmente, mas espiritualmente. Quando eu me casei, a gente passou logo depois, com pandemia e tudo, né? Ele passou também pelo deserto dele, que é quando a pessoa aceita Jesus, acha agora tudo vai mudar, tudo vai. E às vezes o Senhor te coloca ali.
no momento de deserto e tudo, né? Mas a gente é muito parceiro, mesmo diante de muitas adversidades e dificuldades, eu consigo ver ali um homem apaixonado por mim, eu também por ele, que a gente tem criado os nossos filhos aí no caminho do Senhor, a nossa família é do Senhor, e Amém. eu peço a Deus que eles sejam testemunhos, assim, da glória de Deus na nossa vida. Glória a Deus por isso. Meus filhos façam a diferença na geração deles, é isso que eu oro, né? Que eles vivam todos os dias na presença do Senhor e que eles façam a diferença na geração deles. É isso que eu declaro. Outra coisa que eu aprendi, né, Lari? A não orar mais, a declarar também, né? Porque declarar, eu faço hoje, a gente vai aprendendo, declarações todo dia de manhã. Eu não peço mais, eu declaro que eles vão viver na presença do Senhor, eles serão obedientes e vão fazer a diferença na geração deles. E eu creio, porque isso é o que Deus me prometeu. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E nada mais do que uma oração da mãe, uma declaração da mãe. Tem força. Para sua família, tem força, tem propósito, tem missão. E é o que o Senhor mais ama para nós, é a nossa família. Ele quer que... É o nosso primeiro ministério, nossa casa, nossa família, os nossos. E eu tenho aprendido muito com isso também, porque, como você falou, tudo é um aprendizado. Você já está casada há quanto tempo? Fazer... esse ano eu faço 9 anos de casado. 9 anos, é um bom tempo já. Já tem uma bagagem de experiências. Já. E a gente vai aprendendo com o tempo, com o Senhor, nos moldando, querendo ser pessoas melhores. E o importante é isso, querer mudar. Querer ser melhor. Não ajustar, só para né? ajustar a rota, pedir para Deus sabedoria e tudo mais. Hoje também você vive uma nova fase da sua vida, no seu trabalho, coisas que o Senhor também te prometeu, que o Senhor te colocou lá. E chegar nesta fase hoje, nesta promessa, não foi fácil. Não eu trabalho já na minha área há muito tempo. Eu não era, talvez, a área que eu tinha escolhido lá atrás, mas foi a área que o Senhor me deu a oportunidade, me colocou. E colocou um amor muito grande, assim, né? Trabalhar com administração pública, você tem que gostar de pessoas. Isso. Você tem que... Tudo que você procurar fazer com... entregas que mudem realmente a vida das pessoas. Eu já trabalhei em diversas áreas, no ramo aí da gestão pública. Já trabalhei na educação, já trabalhei com licitação, já trabalhei em procuradoria e hoje eu trabalho com regulação. O Senhor me colocou aqui, um trabalho que há 6 anos já a gente vem construindo aí juntos. E o Senhor foi me moldando e preparando esse lugar para eu estar. E também eu obedeci e aqui estou. Foi Ele que preparou, com muito amor, com muita vontade aí de poder mudar a vida das pessoas. Sempre você tem que pensar nisso. Em projetos que vai impactar e mudar a vida das pessoas. Nunca pode ser só sobre você, sobre ser técnica demais. Mas você tem que pensar, isso aqui que eu vou fazer vai impactar na vida de alguém, vai mudar a vida de alguém, vai dar certo. O Senhor abençoa e tudo acontece. Ser humana. Ser humana, ser humilde e escutar a voz do Senhor. Escutar. Porque se ele te colocou num local, é para fazer diferença. Através da presença dele. A gente tem que dar o testemunho, né? Em todo local que a gente está, com muita transparência, com muita verdade, comprometimento. E a gente entende alguns cortes que o Senhor vai fazendo na nossa vida, no decorrer, porque tem alguns lugares que não é sobre somente os lugares, mas é sobre porque eu tenho muito isso comigo. O Senhor escuta coisas que a gente não escuta, o Senhor vê coisas que a gente não vê, o Senhor já está no futuro, Ele já sabe do nosso amanhã, e às vezes dói algumas podas que o Senhor faz em nós, mas é para o próximo nível, é para onde o Senhor deseja nos colocar.
E eu desejo muito, Mori, que você faça tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos com excelência. Amém. Que o Senhor te use poderosamente cada vez mais. Que todas as suas decisões, todos os seus projetos sejam baseados na palavra do Senhor. Amém. Que Ele te dê sabedoria, discernimento, domínio próprio para viver tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E como eu falei no começo, é só o começo. Amém. Daquilo Eu que recebo. o Senhor tem para sua vida. Eu recebo. Me alegro muito de estar aqui conversando com você nesta tarde, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é fiel, Ele é poderoso. E assim como você, tem muitas mulheres que desejam ter as suas famílias. Que passaram, como você falou, sua mãe divorciada, sua avó divorciada. A gente carrega muitas vezes esse peso da nossa família de... O inimigo rouba, né? Tenta roubar os nossos sonhos, de dizer, não vai dar certo, não vai pra você, você não vai dar conta, mas você tem que acreditar. Se o Senhor colocou esse sonho no seu coração, você vai ter a sua família, você vai ter os seus filhos, você vai conseguir conciliar a sua profissão, a sua carreira, que é difícil. Que é difícil, exatamente. Mas o Senhor, Ele renova as suas forças, Ele capacita e Ele consegue fazer que você vá ali, né? Equilibrando os pratinhos ali. E, como dizia minha avó, com Cristo no barco tudo vai bem. Isso. E quando eu era mais jovem, eu escutava muito falar assim, todo homem é igual. Sim, não presta. Todo homem não presta, todo homem trai, todo homem... Isso. E eu fui crescendo com essas falas, mas quando chegou numa certa idade, eu fiz, não é possível. Não, todo homem não é igual. Toda mulher também não é igual. Se o Senhor deixou um modelo, por que não? Né? E quando a gente bate de frente com essa realidade que a sociedade muitas vezes quer implantar em nós, a gente vai ser muitas vezes descartada, vai ser colocada de lado, porque a gente entra como se fosse num estádio de... vive em outro planeta, mas o Senhor, Ele deseja fazer com que nós venhamos a ser transformados verdadeiramente para viver a vontade dEle. É engraçado porque essa é uma história também da minha vida, que a nossa geração, ela foi criada, olha, seu marido é seu emprego, né? E ok, acho que a gente tem que lutar mesmo para ter nossa independência financeira, para agregar. Os tempos estão difíceis, mas fomos criadas para não aceitar a submissão, né? Também, né? Isso. Essa foi uma dificuldade, tá? Que eu encontrei no meu casamento, porque eu vim de uma família matriarcal e eu cheguei muito forte, muito cheia de opinião, e o Senhor me fez ali procurar ajuda, né? E eu lembro que eu procurei a ajuda da minha pastora, hoje pastora Ariana, e ela me ensinou uma coisa muito linda sobre a submissão. Eu disse, pastora, eu não sei ser submissa. Eu não vou ser submissa. Eu trabalho desde os meus 19 anos e me sustento com o meu trabalho desde os 19 anos. Como é que agora eu casei, né? A gente às vezes sonha muito em casar, mas não somos preparadas para o casamento. E aí ela falou uma coisa assim pra mim, eu não sei te ensinar. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Mas aprenda uma coisa, a submissão, ela não é sobre não ter voz, ficar ali de cabeça baixa, não trabalhar, não ter a sua vida. A submissão é suportar a missão do seu esposo. E é pesada, viu? A missão que eu tenho aí suportado, mas ainda estou aprendendo a viver esse lado da mulher que a gente, na nossa geração, não foi ensinado. A gente, pelo contrário, a gente era ensinado a não querer um homem, ou não querer alguém, um parceiro para fazer isso por nós. E o Espírito Santo tem me ensinado a ser a mulher que a Bíblia, ainda tem muito o que aprender, né? Que a Bíblia nos ensina a ser. Amém. E realmente, na nossa geração, hoje as mulheres, que é 30 e poucos anos, nós temos essa dificuldade. Essa dificuldade de... Porque assim, foi falado
foi falado de uma forma tão negativa essa submissão para nós, que a gente entende que a submissão é o homem mandar na mulher. Não. É o homem dizer o que a mulher tem que fazer, não. Os dois estão, né, alinhados. lado a lado. Tem que estar alinhado, tem que... o marido apoiar a mulher apoiar o marido, o esposo. Isso. E crescerem juntos, como você falou. Sustentar a missão dele. Porque nós somos ali as conselheiras. Muitas vezes a gente sabe que com o nosso jeitinho, o homem ele consegue desenvolver mais. Acho que a gente traz a paz, né? A paz, exatamente. É algo que eu tenho dificuldade também, porque eu sou meio que um furacão, assim, né? Mas eu tenho pedido muito ao Espírito Santo que me ensine e me ajude aí nessa função, que é a função da mulher no lar, importante isso também, né? Sem tirar a minha identidade, né? Porque eu tenho o meu jeito de governar o meu lar, de cuidar da minha casa, de cuidar do meu lar. Nem todo mundo precisa saber cozinhar, lavar, passar. Do seu jeito, com a sua identidade, que eu traga paz no meu lar, que eu seja mãe e esposa, que sejam aí uma referência para os meus filhos e para o meu marido. Amém, amém, amém. Aqui também tem um espaço que a gente sempre deixa para nossas convidadas, elas honrarem pessoas. Honrarem quem elas desejam falar, mandar um abraço, um beijo. Porque eu sempre falo, nós dependemos só de Deus, mas nós precisamos de pessoas. E como é bom a gente poder honrar algumas pessoas que a gente ama, que esteve conosco na nossa caminhada. Então fique à vontade para você mandar um beijo, um abraço, agradecer. Eu tenho algumas pessoas, tá? Mais de uma. Primeiramente, meu esposo, né? Que é um grande incentivador, assim, minha carreira, da minha vida. Me impulsiona, assim, a querer mais, a não me acostumar, a não me sentir confortável ali. É um homem admirável, um sonhador, um trabalhador. E trabalha muito, muito, muito mesmo. É um homem de muita coragem. Ele investe muito, assim, nos meus sonhos. Os meus filhos, por serem meu combustível diário, assim, de alegria. E como tá chegando aí o dia das mães, né? Eu tenho uma mãe, avó e a minha avó que me ajudaram aí a construir a minha história, né? O meu caráter. Me fizeram essa menina forte, mulher agora, senhora. Guerreira, trabalhadora. Eu costumo dizer que se eu sou uma pessoa imparável, que é como eu me sinto, assim, incansável, eu sou por causa delas. Então, assim, eu honro e abençoo a vida dessas pessoas da minha família que me fizeram e me ajudam a ser quem eu sou hoje. Amém, glória a Deus. Como é bom honrar, a gente poder honrar aqueles que nos ajudaram, que sempre estiveram em oração por nós. Fico muito feliz de você poder ter essa oportunidade aqui de falar um pouco obrigada. Da sua mãe, da sua avó. Eu sempre vi muito esse seu amor por elas. A gente sente. Tem coisa que a gente sente, né? Tem coisa que a gente olha assim e diz... É um carinho, um respeito. É um cuidado, né? Exatamente. Eu acho que esse também é um dom, assim, que Deus me deu, é de cuidar. Eu acho que eu sei e eu gosto de cuidar dos meus. Cuidar, exatamente. E é um dom realmente. Porque hoje, na correria que a gente vive, que a gente se encontra, a disponibilidade das pessoas, tanto para ouvir como para cuidar, tá pouca. Isso aqui tem roubado muito a gente, sei lá, tem roubado muito a gente. O nosso tempo de qualidade é algo que tá um pouco escasso. Então, como é bom a gente poder sentar, tomar um café, conversar, ter tempo de qualidade com os nossos, poder honrar as pessoas. Uma ligação, né, Lari? Às vezes é um ligar todo dia. Benção, mãe, tá tudo bem, hoje eu tenho isso, aquilo, mas ela sabe que eu tô ali, que ela pode contar comigo e que ela tem de mim esse cuidado que elas tiveram comigo a vida toda, né? Amém. E hoje eu posso retribuir, é uma honra poder cuidar. E você também tem uma irmã, eu tô olhando pra você. Então, eu queria... Eu tô olhando pra você agora, você tá
Vocês estão muito parecidas. Porque você era mais loira. Isso, agora Você eu tô com morena. o tom do cabelo. Eu tô olhando pra você agora, eu tô lembrando dela. Todo mundo tem falado isso, né? A minha irmã, maravilhosa. Queria mandar um beijo pra ela também. Essa semana ela tá fazendo aniversário. Que o Senhor te abençoe, irmã. Que você também possa viver tudo que Ele tem planejado pra você. Minha irmã é minha melhor amiga, né? Eu acho que você se lembra, né? Dela também. A gente veio pra cá juntas. Ela casou muito jovem. E ela é um exemplo para mim, assim, também de mulher, porque ela cuida de 3 filhos perfeitamente, né? Ela é uma esposa maravilhosa, ela tem um coração cheio de amor, ela é especialista também em cuidar. Então, eu queria mandar um beijo para ela, dizer que eu amo muito, ela é minha melhor amiga. E eu gosto que falem que antes eu falava assim, mas eu sou mais bonita que ela. Mas eu gosto que falem que eu pareço com ela, porque eu acho ela linda. Ela é linda mesmo. Ela é maravilhosa. E ela não mora em Maceió, mas, não, hoje ela mora em Brasília, né? Aí também tá nessa missão aí com o esposo dela, da política e tal. Ele é deputado e ela foi morar lá junto com as crianças e o marido. Mas sempre que podemos, estamos juntas. Amanhã também vamos à igreja juntas. Falamos de Jesus uma para a outra juntas, oramos. Passamos aí por muitas dificuldades e muitas alegrias também. Muitas alegrias. Ela me deu 3 sobrinhos, 3 afilhados. Os 3 são meus afilhados. Maravilhosos, muito bem criados e abençoados. Glória a Deus por isso. É o nosso maior projeto, nossa família. A minha família é muito... assim, a gente é bem unida, a gente se fala sempre, a gente tenta estar junto sempre. Não só, assim, irmã, mãe, mas a minha família por parte de mãe, né? Essa semana mesmo minha tia tá aqui em casa, a gente se encontra muito, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, esse carinho, né? Esse juntinho. Ô, Mori, o que você diria pra Moriá de 19 anos atrás? Eu tava vendo isso outro dia, eu pensei exatamente, eu ia dizer pra ela, a gente conseguiu. Acho que é isso. A gente conseguiu, é verdade, minha amiga. A gente chegou lá. Deu certo. Deu certo. Glória a Deus por isso. Eu ia dizer a ela que podia ter muito orgulho da gente. Tava tudo bem. É verdade. Como você falou que você sempre foi uma menina imparável. Então, nada mais do que viver os planos do Senhor e as promessas dele, porque você não parou. Não deixou nada pelo meio do caminho. Não. Conseguiu carregar tudo aquilo que o Senhor planejou para sua vida. Porque eu sempre falo, tudo aquilo que a gente não vive em Deus não é porque Ele não quer que nós venhamos a viver, é porque nós desistimos de viver. E que bom que você não desistiu, que bom que você está aqui hoje falando dessa história linda, essa história de superação, essa história de persistência. Eu posso dizer que essa história é uma história de persistência, onde você confiou naquele que tem a última palavra. Verdade. Amém? Como eu disse, né? Todas as coisas cooperaram para o meu bem. Tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha história, dos processos que eu passei, que eu ainda passo, tá, amiga? Ainda passo. Mas eu hoje olhando para trás assim, eu falo, nossa, eu consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. E às vezes a gente tá vivendo, como você falou, às vezes você olha para trás e fala, meu Deus, eu tô vivendo tudo aquilo que o Senhor me prometeu. A gente esquece de agradecer, esquece né? de Tem agradecer. momentos que eu sou muito grata, mas assim, tem momentos que eu falo, às vezes eu tô com meu esposo e ele fala, amor, a gente tá bem, tem 2 filhos com saúde, tá tudo bem, o Senhor tá honrando, né? Tá sendo fiel. E parar um pouquinho e só agradecer e ver quantas coisas a gente já conquistou, né? Outro dia eu tava falando com uma estudante.
Ai, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque ainda tenho OAB, porque eu tenho isso. Nossa, mas você já conseguiu, você fez o curso. Sabe, a gente tem que dar valor às pequenas conquistas e pensar como Deus foi grande, né? Da gente conseguir no percurso, em tudo eu vejo a mão de Deus, a bondade de Deus na minha vida. E hoje, eu falaria isso para a Moriá, que veio para cá com 19 anos. Coisa linda. E um conselho? Qual conselho você daria para alguém que está nos assistindo agora, que deseja ter sua família, deseja ser uma mulher bem-sucedida, uma mulher temente ao Senhor? Eu acho, amiga, que o conselho que eu dou é buscar a presença de Deus todos os dias e criar intimidade com o Senhor. Porque muito mais importante que às vezes algo que eu vivi muito era, ora por mim, eu ficava buscando, sim, né, em outras vozes, validar aquilo que Deus tinha para mim. E hoje eu poder ouvir do próprio Deus o que Ele quer para mim, eu escuto e eu sigo. Que vocês tenham, assim, procurem o tempo todo estar na presença do Senhor e ouvir o que Ele tem para vocês. Porque Deus é um Deus que fala, e Ele fala, Ele só quer ouvir, né, a nossa voz. Ele tá ali procurando uma oportunidade para falar com a gente. E Ele fala, e Ele cumpre. Então, assim, tenham intimidade, sejam os queridinhos de Jesus, queridinho de Jesus, porque quando a gente tem certeza do que a gente ouviu, daquilo que vem da parte de Deus, nada te tira do caminho. Nada. Qualquer outra coisa que venha é diferente daquilo que eu ouvi, que Deus colocou no meu coração. Eu vou seguir, vou cumprir o meu propósito e o propósito que o Senhor tem na minha vida. Amém. Que tem que estar ali, alinhado, o nosso com dele. E a palavra. Eu sempre falo, a palavra é a nossa maior profecia. Tudo precisa estar alinhado com a palavra do Senhor. Se você recebe qualquer coisa que não está alinhado com a palavra, não veio. Não vai funcionar. Por isso que nós temos que estar buscando o tempo todo, orando, pedindo ao Senhor discernimento, lendo a palavra dele, para que nós possamos ser amigas de Jesus. Ao ponto que ele nos revele o que o Pai tem para as nossas vidas. Então, nós não vamos ser enganadas no meio do caminho, não é isso? É verdade. Eu agradeço demais. Eu que agradeço. Agradeço demais. Eu tenho certeza que eu vou te receber aqui várias vezes. Amém. Eu confesso que quando eu recebi o convite, meu Deus, eu nunca gravei um podcast. Eu tenho vergonha de falar de mim, do meu testemunho, assim. Não é vergonha, tá? Embora não pareça, eu tenho timidez de falar da minha vida pessoal, assim, tão abertamente. Mas o Senhor mandou, eu obedeci, e eu espero que de alguma forma a minha história toque o coração de alguém, né? Para que as mulheres, elas tenham coragem, que elas sejam perseverantes e que elas sejam obedientes a Jesus. E eu, te escutando agora, é Deus ministrando assim ao meu coração. Nós temos o nosso lugar. Nós, mulheres, nós temos o nosso lugar. Nós não precisamos provar o nosso lugar para ninguém. Nosso lugar já é nosso. O Senhor nos fez para que nós pudéssemos agregar, ser esse combustível para os nossos esposos. Tem muita mulher hoje que não quer mais casar, que não quer mais construir família por conta de tudo aquilo que recebeu dos parentes, da sociedade, das referências. Mas a família é o investimento maior do Senhor. E que a gente seja curada aí, né? Que essa questão aí do que nossas mães, nossos pais viveram, que isso seja quebrado, que possamos ser mulheres curadas. É tão bom ser curada. Ser curada, exatamente. Né? É tão bom poder falar das nossas dores, do passado, do que vivemos, dos processos, sem que isso nos machuque, sem que isso nos fira de uma forma tão positiva, que a gente seja curadas para poder viver o nosso propósito, ter as nossas famílias, ter os nossos filhos, porque isso é muito bom. É verdade.
muito feliz. Estamos finalizando agora com amor. E aqui foi lindo o que Deus fez. Tenho certeza que esse testemunho vai edificar muita gente. Muito obrigada, Amori, por ter aceitado esse convite. Não da Larissa, mas do Senhor para sua vida. Que bom que Ele confirmou. Que bom que você esteve aqui, que você está aqui neste momento. Que muitas pessoas possam olhar e ver você como essa referência. Aprendi muito aqui na nossa conversa. Recebi da parte do Senhor, porque é necessário. Quando a gente conversa, a gente entrega e também recebe. Muito obrigada. E como eu falei no começo, que Deus continue te abençoando, guiando a sua família. Tenho certeza que vamos nos encontrar muito aí pela frente. Amém. Vamos lembrar de hoje. Exatamente. E para você ver como Deus faz, né? Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E eu me alegro muito por esse tempo de estar aqui com você. Feliz demais. Um beijo para sua mãe, para sua irmã, para sua vovó, para as crianças. Um abraço para o seu esposo. Agradecer a ele por ter liberado você para estar aqui conosco. Isso é muito importante. Nossos maridos acreditar naquilo que nós carregamos. E eu estou muito, muito feliz. E como eu falei, quero ter você aqui outras vezes, com outros testemunhos, falando algo da parte do Senhor, porque nós estamos em movimento. Temos sempre algo da parte do Senhor para trazer. E de glória em glória, amiga. E eu tô, assim, muito feliz de estar aqui hoje, né? Muito feliz e honrada. Mas mais feliz ainda por poder te encontrar nessa nova fase aí da sua vida. Cada vez mais linda, mais plena, vivendo essa estação aí, esse novo do Senhor na sua vida, que tem alcançado tantas vidas, viu, amiga? E declaro também que o Senhor vai estar aí realizando, abençoando esses sonhos que você tem no seu coração, na sua família, no seu trabalho, no seu propósito. E conte sempre comigo. Amém. É um prazer para mim muito grande estar aqui. Amém. Finalizamos, gente, mais um testemunho aqui, mais uma história. História que nos edifica, nos transforma. Eu saio todas as vezes daqui, depois que a gente grava, maravilhada com Deus, porque Ele faz algo novo todos os dias. Eu estou muito feliz com o que o Senhor tem feito aqui no Geradas para o Milagre. E compartilha esse testemunho, manda para mais uma pessoa, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, vai lá no nosso Instagram, @GeradasPorUmMilagre, nos segue lá no Instagram também. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é compartilhar, gerar milagres na vida de outra pessoa. E eu tô cada dia mais feliz. Nós estamos vivendo um tempo novo na presença do Senhor. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de palavra, e nada do que Ele nos prometeu irá ficar pelo meio do caminho. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Eu sou muito grata a Deus, muito grata pela vida da minha amiga que também está aqui comigo. Poder trazer aqui amigas minhas, mulheres que servem ao Senhor e que têm experiências com Deus é algo sobrenatural. Eu não tenho nem palavras para o que Deus tem feito em nossas vidas. Muito obrigada e até breve, em nome de Jesus. Amém.